Oi pessoal, tudo bem? Então nós vamos dar continuidade às nossas aulas através dos vídeos e hoje a gente vai iniciar um capítulo novo. Na verdade, nós vamos iniciar uma unidade nova, essa unidade que fala sobre a evolução dos seres vivos, e nós vamos iniciar com o capítulo 19. O capítulo que fala sobre os seres vivos e como esses seres vivos mudam ao longo do tempo. Então, na abertura do capítulo, vem falando sobre desde a origem, o ser humano procura as respostas, sobre a origem da vida, sobre a origem de todos os organismos no mundo. E nós temos diversas teorias que tentam explicar essa origem da vida, desde as teorias do criacionismo, que são referentes a um Deus, a um ser superior que criou todos os seres vivos e todo o ambiente terrestre. Temos também a teoria do Big Bang, que é bastante conhecida, que é uma das teorias mais importantes, de certa forma, para a ciência. E nós temos outras teorias também, nós temos outras ideias que tentam explicar essa origem da vida, como é no caso aqui do início do capítulo, nas primeiras partes, onde fala sobre as primeiras ideias, o fixismo e o transformismo. Então, no início dessa parte desse texto, já começa a falar sobre como, com base nas evidências, a gente conhece hoje, que é o caso das evidências fósseis e das evidências geológicas, o período em que esses organismos viveram. Aceita-se que os primeiros organismos a habitar a Terra eram organismos muito simples. Eram organismos unicelulares, que são aqueles organismos que apresentam somente uma célula, e apresentavam comparações bastante atuais com as bactérias. Então, nos primórdios da vida na Terra, nesse texto, ele trata que não existiam organismos complexos como os organismos que nós conhecemos hoje, como é o caso de plantas, de animais e diversos outros organismos. Acompanhando esses registros fósseis, onde esses registros fósseis são mais encontrados em rochas sedimentares, que são aquelas rochas que surgem a partir da deposição de sedimentos de outras rochas, possibilitou entender que a diversidade das espécies, ou seja, que as muitas espécies existentes, elas se modificaram ao passar do tempo. E com isso, pode-se propor que algumas espécies, ao momento em que são formadas, outras espécies são extintas. E essa extinção dessas espécies, ela pode se dar de acordo com vários fatores. Pode ser um fator genético, como pode ser também um fator relacionado à humanidade, por exemplo, a caça, a predação do ser humano com algumas espécies como também as questões ambientais, as queimadas, a poluição da água, a poluição do ar, também são fatores que estimulam essa extinção dessas espécies ao longo dos anos. Continuando, a ideia de um mundo físico e de constante transformação já existia há bastante tempo, mas foi ganhar uma força maior no século XIX, que é como traz aqui no livro de vocês. Além disso, a maioria dos filósofos, daqueles grandes estudiosos antigos que a gente vê aí em diversos textos, esses pesquisadores se baseavam a sua ideia da origem da vida principalmente na teoria do criacionismo, que é a doutrina que afirma que todos os seres vivos eles nasceram a partir do poder de um Deus, de um ser superior. Essas ideias elas foram somando-se à doutrina do fixismo. Essas ideias criacionistas elas foram
casando com as ideias do fixismo. O que é o fixismo? O fixismo são ideias evolutivas de que as espécies, elas não se modificam com o passar do tempo. Então, da forma em que aquele ser superior, aquele Deus criou as espécies, elas vão continuar assim no decorrer das gerações durante milhões e milhões de anos sem apresentar nenhuma evolução. Então, segundo a qual as espécies, né, essas que são criadas, de acordo com esse criacionismo, surgiu essa concepção de que se transformam ao longo do tempo, que elas surgem de outras espécies que já existiram há alguns anos. Essas são as teorias do evolucionismo ou transformismo. Então é o seguinte, inicialmente nós tínhamos, né, aí todos os filósofos acreditando em uma teoria criacionista, que é uma teoria em que o Deus Supremo cria todos os indivíduos da Terra, cria esse ambiente completo do planeta. E casado a essa teoria do criacionismo, nós temos aí a teoria do fixismo, que diz que essas espécies, elas nunca sofrerão mudanças, elas não sofrerão evoluções. Fixismo, algo fixo, certo? E aí, nós temos aí antagonizando, na verdade, né, essas duas teorias, a criacionista e a fixista, a criação de uma segunda teoria, que é a transformismo ou do evolucionismo, como vocês preferirem chamar, que diz que essas espécies, né, que surgiram aí, elas vão se modificar ao longo do tempo e que elas já podem ter surgido de espécies pré-existentes, ou seja, quer dizer que algumas espécies de alguma forma evoluíram e essa evolução, né, de características, de diferenças de genéticas foi passado por gerações. Então aí onde começa um conceito de evolução das populações. As populações de organismos estão evoluindo e transformando-se em até outras espécies. Em decorrência a isso, nós temos aí no livro de vocês o nome de 3 grandes cientistas, né, evolucionistas da biologia, que é o Lamarck, o Darwin e o Alfred Wallace, que são os grandes cientistas. Nós vamos estudar sobre cada um deles e suas experiências, suas contribuições para essa parte tão importante da biologia, né? Consequentemente para diversas outras ciências, pois se trata da origem da vida. Então, na parte 2 aí do capítulo, fala sobre o conceito biológico da evolução. Qual seria esse conceito biológico da evolução? Então, o termo evolução ele é utilizado em outras áreas com vários contextos, mas no geral ele vai se referir a uma ideia, né, uma transformação ou um desenvolvimento ao longo do tempo. Isso quer dizer que as espécies elas estão se desenvolvendo, elas estão se aprimorando, elas estão sofrendo transformações. Isso é a evolução. Então, com esse conceito de evolução, que é uma transformação, surge, né, a ideia darwinista, Charles Robert Darwin, sobre a transformação de populações, sobre essa evolução ser uma transformação de populações. Por quê? Porque geralmente essas evoluções, essas transformações, elas são demoradas, são transformações que acontecem tão lentamente que não conseguimos perceber durante meses, dias, anos. São coisas, né, são mudanças, na verdade, relativas aí a milhões e bilhões de anos. Então, esses processos evolutivos, cada vez que vão acontecendo com uma determinada geração, implica na mudança de uma população de espécies e não de um só indivíduo. A evolução ela não está relacionada a um só indivíduo, e sim a população de indivíduos, certo?
Então, existem casos, claro, que a gente pode identificar evoluções dos seres que acontecem rapidamente. Como é o caso, se a gente pegar aí a parte clínica, né, a parte aí da medicina, no caso de bactérias, por exemplo, que tornam-se, né, adaptadas aos tipos de antibióticos que geralmente são utilizados para combatê-las. Então, isso é uma forma de evolução. Aquela bactéria evoluiu, ela transformou-se e agora ela é, né, adaptada àquele tipo de antibiótico que era utilizado para matá-la, para detê-la. Então, isso também pode acontecer, por exemplo, num exemplo mais vívido, mais do nosso convívio, na agricultura. Nós temos aí diversos tipos de pragas que assolam a população, né, a população da agricultura. E com vista nisso, né, os agricultores precisam utilizar de pesticidas, né, para colocar nessa plantação e matar essas pragas. Muitas dessas pragas, elas tornam-se adaptadas a esse tipo de, vamos colocar em termos mais populares, veneno que é colocado nas plantações, e ela acaba se adaptando e aquele determinado veneno que foi utilizado para a sua morte já não servirá mais em novas gerações, certo? Até aqui? Então isso mostra cada vez mais que a evolução, ela não se refere na transformação de um único indivíduo, mas sim de uma população inteira. Porque se um indivíduo sofrer uma mutação, né, sofrer uma evolução, como é o caso aqui, essa evolução, essa característica evolutiva, ela pode sim ser transmitida através das gerações como herança genética, que nós já estudamos nos capítulos anteriores. Agora, é importante vocês lembrarem que nem todas as características que são modificadas de um ancestral, elas vão ser passadas na geração, tá entendendo? Então, nem todas essas características evolutivas vão ser consideradas uma evolução. Então, essas evoluções, elas só podem ser contadas, né, como evolução de população, que serão passadas no decorrer de gerações de uma população, quando são evoluções, adaptações, mutações genéticas, certo? Não somente mutações ou adaptações que estão acontecendo exteriormente nesses organismos. Continuando aqui, nós vamos parar no capítulo 20, né? Esse capítulo, ele fala aqui de como os seres vivos, eles evoluem. Então, com base nos conhecimentos, né, que são adquiridos a partir do capítulo passado, nós vamos começar a falar sobre aqueles grandes cientistas que eu comuniquei para vocês, sobre o Lamarck, sobre o Darwin, vamos falar sobre o Alfred. Então, todos eles, né, que tiveram as suas grandes contribuições para a ciência evolucionista. Lamarck e suas ideias sobre a evolução, aí na página 238. Fala um pouco sobre o Lamarck, né, que ele era naturalista francês, um estudioso esplêndido de botânica e diversos outros assuntos. Para Lamarck, né, as espécies, elas podiam se modificar ao longo das gerações, né, elas podiam sofrer, né, mutações, elas podiam evoluir. E assim, consequentemente, né, com a herança genética, elas poderiam produzir novas espécies, ou seja, espécies com características diferentes dos seus ancestrais, originando, né, uma nova população. Então, Lamarck, ele foi um cientista muito importante porque ele foi um dos primeiros cientistas a falar sobre a evolução, a sugerir, né, que as mudanças dos seres vivos e dos seres não vivos poderiam ser consequências das leis naturais e não necessariamente da intervenção divina. Então, isso quer dizer que não necessariamente o surgimento das espécies poderia ter sido feito através desse ser supremo, desse ser tão poderoso, desse Deus, ok?
Em seu trabalho, Lamarck ele reconheceu as ocorrências de transformações de plantas e de animais, né, que eram influenciadas pelo meio ambiente. Lógico, o ambiente em que elas inseridas. Para ele, essas mudanças elas ocorriam com um objetivo de possibilitar a adequação, ou seja, a adaptação desses seres ao ambiente